aqui no 150 da Constituição Federal, já falei, o coração, estamos forte nele, vimos o inciso 1, que é o princípio da legalidade, agora vamos para o inciso 2 do 150, tá? Que também é super importante, volta lá no material. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Olha aqui, gente, parece incrível um inciso desse na Constituição, mas, pois é, antes da Constituição de 88 era comum você ter determinados cargos públicos, por exemplo, que não pagavam imposto de renda. Acontecia isso, já aconteceu isso com os auditores fiscais, o que é uma discrepância, a gente não é mais que ninguém, já aconteceu isso com a magistratura, também é uma discrepância, não é mais que ninguém. Então, você falar que em razão da ocupação profissional, determinadas pessoas não têm que deixar de pagar tributo ou pagar mais tributo, parece uma obviedade hoje. Mas hoje, em 2017, há 30, 40 anos atrás, isso não era tão óbvio assim. Então, foi uma garantia, um passo que o Constituinte deu, falou assim, ó, vamos ter certeza que ninguém vai se arvorar aqui a tomar um pedacinho do outro. Lembrando sempre que é um orçamento, como se fosse o orçamento da sua casa. Então, a gente precisa de uma determinada receita. Se alguém deixou de pagar, a gente falou assim, olha, você não precisa pagar imposto. Você que ganha 40 mil reais por mês, você não precisa pagar imposto. Ganha 30, 20 mil, você não precisa sustentar o Estado. Deixa que o resto paga. Então, quando um deixa de pagar, os outros vão ter que pagar mais para compensar isso. É a lógica da coisa. É um orçamento só. A gente não consegue diminuir despesa, é muito difícil de diminuir despesa. Se eu deixo de arrecadar de um, os outros vão ter que compensar. Tranquilo? Por isso que existe essa garantia na Constituição e por isso que a gente tem que pensar muito antes de dar um benefício fiscal. Antes de dizer, não, você não precisa pagar, vamos te dar uma isenção, vamos te dar uma glosa, vamos te dar uma redução de base de cálculo e várias outras formas que você vai, se você ainda não sabe, você vai ter certo isso durante seu curso tributário, tá? Isso é muito importante você ter em mente. É uma casinha como outra qualquer, se você for pensar pequenininho, que precisa equilibrar sua receita e despesa. Tranquilo? Volta lá. Olha um julgado aqui, que fala exatamente sobre isso. A lei complementar estadual que isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, vocês, MP, não pode pagar as custas judiciais, vocês são especiais, mais especiais que os outros. A lei fala. E aí custas judiciais, nem notariais, nem cartoriais e quaisquer taxas ou emolumentos fere o 152 da Constituição. O STF falou que não. A Constituição diz que vocês não são especiais. O texto constitucional consagra o princípio da igualdade de tratamento aos contribuintes. Então, gente, olha aqui. Então, o MP tem que pagar a taxa como os outros têm que pagar. Tanto taxas judiciais, cartorárias, todo mundo tem que pagar. Não tem uma razão para uma categoria ser favorecida em face das outras. E a Constituição diz isso desde... E esse julgado é de 2007, imagina. Aí eu falo para vocês, era uma discussão que fazia sentido há 30, 40 anos atrás e ainda faz sentido hoje. É loucura você pensar que a gente, em detrimento de outros, a gente favoreça e tem que sustentar o serviço. E se alguém deixou de pagar para sustentar o serviço, então outras pessoas vão pagar mais. É uma escolha que tem que ser muito bem pensada. Tá joia? Até a próxima!